Nós não podemos passar a impressão para essa gente que nós somos frouxos, senão nós vamos ter problema. Porque daqui a pouco o governo começa a entrar em decréscimo, é natural isso de popularidade, então nós podemos ter problema. O governo do Lula tem em Washington um militar, está representando o Brasil em Washington. Um militar que ontem, em dezembro, estava aqui articulando o golpe de Estado. A gente nomeou eles para ir para o Washington. Não está boa a coisa, né? Não. Eu acho que essa composição ainda precisa ser bem infiltrada, sabe, Rovai? Ainda tem pessoas do governo anterior que permaneceram, né? Não só em algumas representações no exterior, mas também no Brasil, em algumas empresas estatais, em algumas áreas importantes do governo. Eu acho que esse processo de... Essa militarização do governo foi muito extensa, muito extensa. Né? A gente teve quase 10 mil militares colocados na estrutura de governo, a gente teve uma turma muito, vamos dizer assim, cruada nas estruturas do poder. Eu acho que é um processo, não vai ser de repente, mas vai ser um processo que nós vamos ter que cumprir, né? Não só no plano de militares envolvidos aí, politizando o governo e, ao mesmo tempo, quer dizer, militarizando o governo e politizando as Forças Armadas, mas também alguns bolsonaristas aí, raiz, que continuam em estruturas do governo. Vão precisar ser tirados. Em algumas áreas já foram completamente retirados, mas em outras não. Inclusive na área do Ministério de Minas e Energia, que é uma área importante, estratégica do Brasil e que continuam, né, em área nuclear e outras áreas, vão precisar ser retirados. Então, é processo, não é fácil, mas é um processo que precisa ser cumprido, é um ciclo que precisa ser cumprido. Mais rápido, porque estamos com 5 meses e meio de governo e eu vou falar da nossa área de comunicação também. Ainda tem muito bolsonarista mandando. Você vai em empresas e encontra um bolsonarista. Aí você fala, uau! Eu não posso nem... Como é que eu vou... É meio bizarro isso. Não, a gente não tem que tomar o Estado, mas tem que limpar o Estado, né, Pedro? Tem que limpar. As estruturas de governo têm que ser limpas e a nossa comunicação não está boa, na minha opinião, do ponto de vista da estratégia, não estou falando só das pessoas, né? Eu acho que a estratégia não está boa, né? Eu acho que a gente está entregando muito mais do que comunica, e ao comunicar, comunica mal. Eu acho que não está bom mesmo, não. Acho que nós vamos precisar refazer a estratégia. Não são só os instrumentos, né? Como você empacota a notícia, mas é como chegar naquela ponta lá do território, né? Porque ali a gente precisa chegar, é onde essa disputa de opinião, de consciência, essa guerra cultural se faz muito na ponta, lá no território, na base popular. E nós precisamos ter uma estratégia para chegar lá, né? Onde muitas vezes o fundamentalismo chega, né? O neopentecostalismo chega, onde essa disputa na população chega, e nós precisamos chegar lá, que chega o WhatsApp, mas chegam também outras formas de comunicação. Então, não só a presença física, mas essa comunicação precisa chegar lá e tem instrumentos que chegam, e nós precisamos ter uma estratégia de fazer essa disputa. Eu acho que isso não está sendo pensado, né? Eu acho que isso tinha que ir via Ministério da Cultura, acho que isso tinha que ir via outros meios de comunicação, né? E eu acho que nós precisamos refazer uma estratégia de disputa que, na minha opinião, não está sendo feita. Pedro, queria te devolver a palavra para falar o seguinte sobre esse coronel, em especial, que está lá em Washington. Do ponto de vista jurídico, o que se pode fazer em relação a ele, com essas provas tão contundentes? Qual é o nome dele, rapaz? Me lembra aí que eu... É o Jean Lawand Jr. Ah, sim, o que está na mensagem com o Mauro Cid. Exatamente, pedindo que o Bolsonaro dê a ordem, insistindo, né, para que... Insistindo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, Sidão. Sidão. Eu pensei que ele era o Cidinho, olha aqui, ó. Ele era subcomandante do Exército. Esse aqui, esse sujeito com essa cara aí de picareta. Se encontrar com ele no... Estou te pondo aqui para você ver bem, Jandira, se encontrar com ele no Congresso, aí sabe que ele pode dar o golpe. Entendeu?
Aí eu fico pensando, o cara está desfilando por aí, está representando o Brasil em Washington, sob o comando do que ia ser golpeado. E bom, descobrimos, vamos dizer que a gente não sabia, né, Pedro? Não sabia. Porque não vai dar para dizer que não sabia que um cara desse era excessivamente bolsonarista. Não dá para esconder tanto. Agora descobriu, agora está público. O que dá para fazer, Pedro? Bem, eu acho que as Forças Armadas, por tudo que eu me informei, eu tive interesse em me informar nesse assunto, tanto ouvindo pessoas que têm acesso a esse tipo de informação, quanto lendo, né, livros tem grandes sociólogos no Brasil especializados em Forças Armadas e tal. A realidade é que, para mim, a impressão que eu tenho é que o todo das Forças Armadas é bolsonarista. Você tem aí segmentos que são mais pragmáticos, que aí é com quem a gente tem que lidar e dialogar, e tem segmentos mais ideológicos. Mas bolsonarista ali é difícil não ter, no oficialato elevado das Forças Armadas. Inclusive na base das Forças Armadas também. Isso é um grande problema que nós temos no país. Foram ideologizadas mesmo. Então, fica difícil, Rovai, você falar, pô, precisa de um adido militar lá em Washington. Foi o sujeito aí, entendeu? Agora, tendo essa notícia, o que se faz? Você não precisa de processo nenhum, não é uma punição. Você, primeiro, trazê-lo de volta ao Brasil. Isso é uma decisão discricionária do Poder Executivo. Então, acho que esse seria o primeiro fato, trazê-lo para o território nacional, até para impedir fuga, etc. Tal. E investigar. Pressionar as Forças Armadas para que investiguem no seu âmbito, porque aí há crime militar também, né? E também há um crime civil. Então, a Polícia Federal, no seu âmbito, investigar essa questão também. Mas eu faria isso. A primeira coisa é que eu mandaria ele voltar, ele ainda inscrito, ele é da ativa das Forças Armadas, colocaria ele sob vigilância, talvez sob uma prisão militar, que é algo possível de se fazer. A prisão militar é uma prisão diferente da civil. Ela não tem direito de defesa, nada, é uma prisão administrativa que nós chamamos. O militar está sujeito a isso. Né? Quando o cara entra na carreira militar, ele sabe que ele está sujeito a isso. Mas eu acho que, de qualquer forma, isso é para ser estudado, ser visto e tal. Mas chamá-lo de volta para o Brasil e colocá-lo aqui sobre vamos dizer, o alcance do poder do Estado brasileiro, eu acho urgente. Eu faria, se eu fosse presidente da República, faria hoje isso. Hoje, sexta-feira. Né? Eu acho que isso é necessário fazer, porque senão vai ser uma mensagem para as Forças Armadas que pode fazer o que for, esse governo é frouxo. Nós não podemos passar a impressão para essa gente que nós somos frouxos, senão nós vamos ter problema. Porque daqui a pouco o governo começa a entrar em decréscimo, é natural isso de popularidade, então nós podemos ter problema. Então eu acho que é o momento de mostrar força nesse aspecto. Né? Até porque temos amplo apoio social para a defesa da democracia, então tem que se aproveitar disso, a meu ver. E palpitando um pouco aí, eu acompanho o Estado brasileiro há quase 40 anos, no plano acadêmico e profissional. Eu acho injustificável essa extrema lentidão para nomeações de cargos em setores importantes. Eu vou dar uns exemplos aqui: Banco do Brasil, Caixa Econômica. Você tem setores estratégicos desses bancos que são estratégicos, por exemplo, ocupados por bolsonaristas. Fundos de pensão também.